Boa noite, meus queridos. Eu vim aqui em cima porque o primeiro texto que eu leio aqui diz que Jesus, subindo ao monte, compartilhou aos seus discípulos. Então, subiu o monte aqui. Tô bom, né? Tô contando piada já, né? Tô melhorando, né? Deixem aberto aí, em Mateus, no capítulo 5. Eu quero fazer um comentário em alguns textos de Mateus 5, 6, até onde der aqui, até o 7, até onde der. Gastar aí uma meia horinha. Pois é, e o primeiro versículo aqui diz assim: vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo. Então aqui não está uma multidão, mas eu já subi ao monte. Então, mas seus discípulos estão ouvindo. Amém? Aí diz assim: bem-aventurado os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurado os que choram, porque serão consolados. Esse bem-aventurado os pobres de espírito não é pobre de pobreza, mas é aquele que realmente necessita do Senhor, aquele que crê que precisa do Senhor. E esse que choram não é porque erraram, porque perderam alguma coisa, é porque choram por causa também de uma obediência ao Senhor. Aqueles que sofrem por uma obediência ao Senhor, para se cumprir a palavra do Senhor. E bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Eu fico pensando que eu estou lendo esses capítulos, Mateus 5, 6 e 7, algumas vezes, e eu fico olhando assim, como que o Senhor nos conhece. Quando fala, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Fala, Jesus, tenha misericórdia de mim. Como que ser manso é algo tão importante. Por quê? Porque herdarão a terra. Essas lições, irmãos, eu dou um conselho que todos nós pudéssemos ir para casa e ler, reler, ler de novo, ler bem devagar, meditar, pedir ao Espírito Santo para que essas palavras sejam aplicadas primeiramente em nós, porque é muita riqueza. Para ficar até assim, para compartilhar, tem muita riqueza. Eu anotei algumas coisas aqui. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Mas de qual justiça ele está falando? Certamente é a dele, né? Qual é a nossa disposição de esperar em Deus e na sua justiça? Porque eu sei que a justiça de Deus é de modo diferente e tempo diferente da nossa justiça. A justiça do nosso Deus, do nosso Pai, foi que o Filho sem pecado pagasse por todos nós pecadores. Essa foi a justiça dele. A justiça dele foi que ele fosse entregue aos homens, o justo pagar pelos injustos. Sofrer todo tipo de dano para socorrer, para salvar, perdoar toda a iniquidade que se havia na terra. Essa é a justiça do nosso Deus. E nós seremos bem-aventurados se nós esperarmos em Deus e por esse tipo de justiça. Não é ser aquele homem bobo, aquele homem bobão, não estou falando nisso, porque Jesus não era. Ele era firme com os fariseus.
Mas eu estou dizendo a respeito do nosso coração, do guardar o nosso coração, porque temos uma tendência muito rápida de complicar o nosso coração, de sobrecarregar o nosso coração. Eu, lendo esses textos aqui, eu quero contar uma experiência negativa para mim, mas foi boa, por outro lado, por ser corrigido por Deus. E que eu estava numa padaria, eu contei isso para os irmãos, um casal de irmãos, e enquanto eu fui pagar o que eu havia comprado ali, o pão, na hora que eu estava pagando, a minha esposa pediu que eu levasse pão de queijo. Aí eu interrompi o pagamento e falei para o moço, eu estava falando no telefone com ela, e falei para o moço, não, peraí que eu vou comprar pão de queijo. Nisso que eu saio do caixa para ir lá, o outro caixa do lado gritou para o rapaz, separa esses pães de queijo aí para a moça aqui. Aí quando eu cheguei lá, moço, eu quero esse pão de queijo. Falei, não, já está vendido. Para quem? Para a moça ali. Falei, mas espera aí, mas tá bom. Giana, tem aqui um recheado. Aí, então pode ser o recheado? Pode. 3, tá bom, 3. Aí o moço pegou 2, só tinham 5 lá. O moço pegou 2, botou na sacola e falou assim, não, são 3. Aí ele disse assim, não, esse aqui já está vendido. Eu falei, mas peraí, eu sou prioridade, eu estou aqui primeiro. Ele falou, não, esse aqui já está vendido, acabou. Aí eu falei, então me dá logo esses 3 aí, antes que alguém compre, né? Mas aí quando eu olhei para trás, a pessoa que comprou na minha frente, fez assim para mim. E eu não olhei bonito para ela não, olhei. Comprei os 3, fui para casa e o Espírito Santo falou comigo sobre mansidão, até que ponto eu queria ser justo. Na verdade não foi o pão de queijo, foi a interferência da maneira que foi uma injustiça que aconteceu. E me entristeceu pelo fato de terem agido comigo assim. Na verdade, o pão de queijo que foi vendido antes, estava todo branco, nem devia estar bom. Aí eu levei um recheado para minha esposa que ela gostou mais. Mas vocês entendem que, na verdade, essas coisas, elas influenciam na nossa vida aqui mesmo na reunião. Se você estiver do lado, alguém cumprimentar o irmão que está do seu lado e não te cumprimentar, é capaz de você ir embora muito triste, aqui mesmo. Que às vezes a pessoa nem prestou atenção e não te cumprimentou. A gente sabe de casos assim. Por quê? Porque nós esperamos pela nossa própria justiça. Existe um quadrinho que se usa muito de relacionamento, que é um 6, uma pessoa do lado de lá e uma pessoa do lado de cá. Mas eu nem sei se é um 6, porque às vezes é um 9. Depende do lado que você olha. E a pessoa pergunta, que número é esse? A de lá fala, é 9. E a de cá fala, é 6. E aí? É 6 ou é 9? Depende do ponto de vista. Então, a nossa justiça, ela é apresentada, ela nos fere pelo nosso ponto de vista. Mas se eu quisesse ser amável, o que eu deveria fazer? Eu vou até a pessoa que está vendo 9 e digo, me diz, o que você está vendo? Olha, você está vendo 9, é verdade, é 9 para você. Se eu cedo e vou ver o que a pessoa está vendo, considerando o que a pessoa está falando, eu posso enxergar um 9 com ela. Mas se eu persistir com a minha justiça e ela com a justiça dela, pelo ponto de vista de cada um, nós nunca chegaremos a um acordo. Mais importante ainda do que isso, e eu costumo pensar sobre isso, e nós praticamos isso, quando eu quero dizer, eu estou usando um testemunho, tá bom, irmãos?
para não usar muita palavra eu, estou dizendo, dando um testemunho, que a melhor perspectiva que todos nós deveríamos ter é a perspectiva de Deus, que é cheia de misericórdia, de graça e da justiça dele. A perspectiva do Senhor é ter uma consideração pelo outro. E ainda que você chega lá e você vê que é o 9, você pode dizer para a pessoa também, considerar a sua visão. Agora vem cá para você ver o meu olhar como era. A pessoa pode dizer, realmente o seu olhar é 6. Então não se trata do 6 ou do 9, mas se trata em não quebrar um relacionamento com base no princípio de Deus, que é não ter a nossa própria justiça. Está claro isso? Amém? E quanto diz aqui ter fome e sede de justiça, porque serão saciados, é porque a justiça de Deus, ela não falha. O que nos faz, ou faz algumas pessoas desanimarem da caminhada com o Senhor, é entender que a justiça de Deus é no nosso tempo. Então ela ora, paga o preço, jejua, vai ali, demora um tempo, 2, 3 anos, não tem resultado, ela desanima. Eu fiz o que fiz, não deu resultado, mas na verdade ela não está aplicando a justiça de Deus. Isso serve para mim, porque estou falando para qualquer um de nós. Porque nós devemos perseverar naquilo que Deus está nos mostrando e nos ensinando. Ainda que isso demore, ou que nós nem venhamos a ver, mas nós andamos pelo que cremos e não pelo que vemos. Isso é importante na nossa vida. Então a esperança que há em nós é porque cremos na sua palavra. E não porque temos visto algumas coisas. E pela misericórdia do Senhor, ainda temos visto algumas coisas acontecerem. Amém? E relacionamentos, talvez seja uma das coisas que mais pega na nossa vida. Talvez seja um dos assuntos que mais vamos ter que observar na palavra, porque relacionamento é o tempo todo. É em casa, é trabalho, é no trânsito, é ônibus, metrô, seja o que for. A gente não tem como relacionar. Eu vou comprar alguma coisa, eu vou vender alguma coisa, eu vou entregar, eu vou receber uma entrega. Enfim, relacionamento, nós temos que estar muito no Senhor e pedir a Ele que nos revele a sua justiça, a sua graça, para a gente não ser encontrado de maneira... não é fiel, de maneira que possamos ser encontrados como quem está cumprindo essa vontade do Senhor. Amém? Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Quantas vezes nos falta essa atitude de coração? Queremos para nós justiça. Não, para nós queremos justiça. E para o outro, a lei. Queremos misericórdia para nós, na verdade, e para o outro queremos a justiça, que degola o outro. Para mim, tenha misericórdia, Senhor. Para o outro, degola. Então, como que é importante, quando a gente começa a meditar na palavra constantemente, e começamos a permitir que essa palavra seja encarnada em nós, que ela seja manifesta em nós, para aprendermos, para vivermos, e posteriormente vivenciar de tal maneira de repartir essa mesma palavra, mas em vida, em atitudes. Como que isso é importante? Traz a primeira alegria para nós mesmos, a primeira alegria que ela nos traz é para nós mesmos. Para mim, irmãos, importante, dou um testemunho sobre isso, é de grande alegria quando percebo que a palavra está se cumprindo, e eu tenho certeza que a igreja primitiva, a alegria dos irmãos é ver a palavra se cumprindo, até quando os irmãos foram açoitados,
presos, açoitados, eles saíram alegres, porque se sentiram dignos de sofrerem por amor ao Senhor. Isso é uma revelação. Isso não se aprende numa faculdade. Isso não se compra. Isso se recebe do nosso Pai. Do nosso Pai. Recebe pelo Espírito Santo. Esse entendimento de que a palavra está se cumprindo no corpo, entre nós, em nós e entre nós. Como que é gratificante perceber o poder da palavra operando no nosso interior, trazendo-nos a um arrependimento, nos levando a uma mudança, a um choro, não um choro por causa do pecado, mas de arrependimento, por querer viver a vontade do Senhor, por querer praticar a palavra do Senhor. Isso é muito gratificante, porque é uma atitude de coração. Ser misericordioso é uma atitude realmente do coração. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Versículo 8. Ter um coração como o de Jesus. E dentro do que eu falei anteriormente, os fariseus queriam parecer bons, mas não eram, porque os seus corações não eram bons. Então podemos ter atitudes boas para mostrar para alguém, mas no fundo do nosso coração ainda ser ruim. Agora, os limpos de coração, os que têm atitudes corretas de coração, esses verão a Deus. Por que alguns que não entregam tudo ao Senhor e às vezes permanecem um certo tempo na vida da igreja e depois desistem, não conseguem ver o Senhor, não conseguem sujeitar porque não vê o Senhor, porque os seus corações ainda estão sobrecarregados e de repente com todas essas coisas que eu falei antes, por falta de misericórdia, por falta de entender a justiça de Deus, por não serem mansos, nós vamos tomar atitudes repentinas, mas o arrependimento tem que vir logo em seguida. Não nos deixar ser contaminados por coisas que diferem da palavra de Deus. Não ter condutas diferentes da palavra de Deus e principalmente ter conduta de acordo com a palavra de Deus no nosso interior, no nosso coração, por uma revelação. E se não está tendo uma revelação, podemos orar ao Senhor e clamar ao Senhor, porque sem essa revelação o nosso caminhar fica duro, difícil, sofrido, no sentido de que é como se você caminhasse muito e andasse poucas milhas, ou poucos quilômetros. Mas o Senhor quer trabalhar a sua igreja. E se observarmos os primeiros versículos aqui, tinha uma multidão, mas ele estava falando para os discípulos que estavam ali, que somos nós. O 9, bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Uma condição na qual fomos enviados, nós somos enviados para sermos pacificadores. Isso é importante. Somos filhos de Deus, e esta é a sua vontade. Como filhos, não podemos expressar diferente disso. Não podemos alimentar diferenças, não podemos alimentar intrigas, não podemos alimentar fofocas, nada disso, mas conciliar, trazer paz, porque a paz que o mundo precisa se encontra na igreja, é a paz de Cristo que habita em nós. Por isso somos os pacificadores.
e ler esses textos, ler todos esses versículos, e meditar e olhar para nós, precisamos até da misericórdia de Deus, porque, meu Senhor, quantas verdades! Quem sou eu quando leio essas coisas? E lá para frente tem várias coisas. Misericórdia. Glória a Deus. Depois diz: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados são vocês quando por minha causa os insultarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vocês. Alegres e exultem, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Temos que assumir que ainda não alcançamos essa posição e não temos conseguido ver também em alguns dos nossos irmãos. Em alguns casos somos mais rápidos em julgar segundo a nossa justiça, que é baseada no que vemos. Quando acontece algumas coisas em que o irmão está sofrendo uma injustiça, está passando por alguma situação, a nossa tendência é fazer como faziam antes. Ele deve estar em pecado, porque olha quanta coisa está acontecendo de errado nele. Ele ali acho que está deixando de orar, porque, nossa, quantas coisas ruins estão acontecendo com ele. Ele não deve estar orando. Obedecendo, então, não deve estar. Então, nós temos um olhar que às vezes é para nós, mas que também é para o outro. Um olhar de um julgamento pelo que vemos. E depois nós vamos ver lá na frente sobre isso. Porque a palavra diz que podemos julgar sim e devemos julgar, mas não segundo a aparência. Amém? Mas a reta justiça. João 7, 24. Então, eu creio que em oração, e devemos admitir isso diante de Deus, o quanto vamos precisar aprender a olhar segundo a palavra, permitir que tenhamos os olhos bons, que eu vou chegar lá na frente, se der tempo hoje, né? Que os nossos olhos precisam ser bons. Mas vamos lá. O 13. Vocês são o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Não tem jeito, tá? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Algumas curiosidades aqui sobre o sal. Mas antes, no texto, o Senhor Jesus fala no plural, pelo menos na minha versão, é plural. E o sal sem sabor é o discípulo falso, é aquele que não é discípulo. Então, cuidado que devemos ter. O sal, ele tinha muitas utilidades naquela época, eu vou citar algumas aqui. O sal, quando havia uma guerra e um povo ganhava sobre aquele outro povo, demonstração da vitória dele e derrota do inimigo, quando eles derrotavam o inimigo, eles jogavam sal naquela terra, e o sal matava a terra ali, porque o sal, em excesso, ele também matava as plantações. Por isso Jesus diz assim, que nós somos o sal da terra, para destruir o império das trevas. Então nós somos, como sal aqui da terra, como demonstração de vitória do Senhor aqui na terra. Olha que lindo isso.
E o Senhor nos deu autoridade para expulsar demônio, para curar enfermos, porque nós somos o sal aqui da terra. Esse sal não é como esse sal iodado que a gente usa na comida, mas ele tinha seus nutrientes. Para que vocês possam ler depois, Juízes 9:45 é que fala sobre isso. Abimeleque lutou contra a cidade durante todo aquele dia. Tomou a cidade e matou o povo que nela havia. Arrasou a cidade, espalhou sal sobre ela. Mas o sal também, na medida adequada, correta, ele era usado como adubo, mas tinha que ser na medida certa. E eu, quando vi que nós também, como sal, para mostrar a derrota do inimigo e a vitória do Senhor, me deu uma alegria muito grande e me deu uma responsabilidade maior. E eu creio que nós, como igreja, isso aumenta a nossa responsabilidade como igreja. Você é sal aqui na terra. Você tem autoridade aqui na terra. Esse sal, como um instrumento da vitória do nosso Senhor. Amém? O sal também era usado para as ofertas e sacrifício. Toda oferta deveria ser salgada com o sal, ou possuir o sal na oferta para sua conservação. Olha que coisa mais linda isso. Nós temos que ofertar o nosso corpo como sacrifício vivo. Também precisa haver sal. E Jesus foi sábio quando disse isso. Olha o que ele está nos transformando. Irmãos, e o sal, voltando um pouquinho aqui do sal, o sal tem de fato o seu lugar. E é bom essa responsabilidade, a igreja tomar essa responsabilidade, porque eu falei sobre relacionamentos, mas relacionamento inclui também nosso relacionamento com Deus, porque as palavras anteriores que eu falei, é que às vezes parece que vivemos como se estivéssemos debaixo de condenação, mas quando nós começamos a conhecer a posição que o nosso Senhor nos colocou, a Val leu aqui Efésios capítulo 1, vai dizer coisa tremenda da nossa posição. Nós estamos nas regiões celestiais em Cristo. E isso quer dizer da nossa ousadia também na nossa oração para com o nosso Pai. Ele que nos colocou nessa posição. Nós não tomamos essa posição. E esse relacionamento que temos com o Pai, quando Ele é livre mesmo, nós vamos ter relacionamento livres com as demais pessoas. Não vamos nos ofender facilmente. O perdão vai prevalecer na nossa vida, a misericórdia será encontrada na vida de cada um de nós. E quem é que tem que ter misericórdia? É quem tem essa revelação, não é o outro não. A nossa tendência é esperar do outro aquilo que nós já sabemos o que temos que fazer. Isso é errado. A nossa tendência sempre é culpar o outro, responsabilizar o outro. Nós que estamos dizendo que temos a revelação e o entendimento dessas coisas. Compreende a responsabilidade aí? Isso é muito sério, não é? Eu sei que vocês estão prestando muita atenção, que quase ninguém está falando amém, mas amém? Opa, melhorou, hein? Glória a Deus. Uma outra exortação aqui muito linda. Somos o quê? Luz do mundo. No plural de novo, vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte. Nem se acende uma lamparina para colocar debaixo de um cesto,
mas no lugar adequado, onde vai iluminar bem a todos que estão na casa. Assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifique o Pai de vocês que estais nos céus. Irmãos, mais uma vez, que responsabilidade, que privilégio ser escolhido para isso. E nós somos luz porque Ele é luz e Ele habita em nós. Nós não temos luz própria, é Ele que brilha em nós, é a luz dEle. Amém? Então, as pessoas verão essa luz em nós, e as trevas serão dissipadas, elas não prevalecerão contra essa luz, porque essa luz dissipa as trevas. Mas muitas vezes nós queremos ver luz onde há trevas. A presença do Senhor em nós faz toda a diferença aonde estivermos. Eu sei que nós, às vezes, evitamos lugares que não nos agradam, mas lugares que às vezes é bom irmos como sociedade. Aniversários, às vezes que as pessoas vão lá, vão agir de maneiras que a gente não gosta, estar com parentes, ou em coisas da empresa, condomínios, mas lá é que nós temos que ser luz aqui, entre nós, é fácil, mas ser luz, no lugar onde há trevas, é que é o desafio para nós. Aqui, se alguém acender uma lâmpadazinha, não vai significar muita coisa, porque tem muita luz. Mas se você for num lugar muito escuro e acender uma lâmpadazinha, essa lâmpada não poderá ser escondida. Ela brilhará no meio das trevas. É claro que nós não vamos ter esse tipo de atitude, de ir para lugares assim, sem vigiar, sem ter propósito, mas nós devemos ser luz no trabalho, na faculdade, devemos ser luz. Para isso nós somos chamados. E aqui nós podemos ver também que é uma afirmação. Vocês são luz. Não é vocês poderão ser, vocês talvez serão. Não, vocês são luz. Eu recebo isso na minha vida. Recebe isso na sua vida. João 8,12 diz assim: de novo Jesus lhe falou dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Somos uma comunidade de luz, da luz, ou melhor, de luz não, da luz. Como os discípulos, vivemos na luz e não em trevas. Não podemos admitir a ação das trevas em nosso coração, em nossa vida. As coisas da carne vão nos levar às trevas. Inimizades, ira, mentira, adultério, fornicação, roubo, homicídio, qualquer outra coisa da carne. Às vezes eu sei que vamos vigiar para ninguém cometer um homicídio, um roubo, mas vamos ser pego na ira, mas vamos ser pego na inimizade entre irmãos, vamos ser pego, sabe aonde? Na fofoca. Nós vamos ser pego na indiferença. E o Senhor está nos dizendo aqui que somos luz e que somos sal. E até no meu caso é difícil eu ministrar algo assim, porque eu sou diretamente confrontado. Você quer isso? Eu quero. Então eu vou ser confrontado.
Se eu não for aprovado agora, eu vou insistir, serei aprovado. E eu peço aos irmãos misericórdia de mim, porque eu quero. Eu desejo, eu anseio, eu creio nessa palavra. E eu creio que isso é possível, porque o Senhor habita em mim, porque o Senhor habita em você. Amém? Somos enviados para fora, e para isso Ele pode abalar a igreja. Deus pode causar uma situação difícil para a vida da igreja, para a gente se a gente não for para fora, como diz lá, que a eclésia ir para fora, se a gente não for para esses lugares para fora, Deus pode criar uma situação para dispersar a igreja, para a gente ser testemunho na marra. E eu creio que isso é importante, a gente compreender que o nosso testemunho é importante no meio dessas pessoas também. Do versículo 17 ao 20, eu vou ler aqui. Não pense que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Digo-lhes a verdade, enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço, até que tudo se cumpra. Todo aquele que desobedecer um desses mandamentos, ainda um dos menores, e ensinar os outros a fazer o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar, olha que coisa linda, e ensinar esses mandamentos, será chamado grande no reino dos céus. Pois eu lhe digo, se a justiça de vocês não for muito superior dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. O Senhor está dizendo que não se pode mudar nada, nem alterar a palavra de Deus, e que nós devemos tomar todo o cuidado, porque ultimamente ouvimos muito, algumas pessoas, ou muito não, ouvimos algumas pessoas quando ministrada, disseram assim, não é bem assim. Essa frase é uma frase muito perigosa. Não é bem assim. Foi mais ou menos isso que a serpente falou para Eva. Não é bem assim. Colocar em dúvida a palavra do Senhor. Tentar tirar ou diminuir o poder dessa palavra. Não. O Senhor sabe tudo o que está nos ministrando. E quando Ele diz que eu afirmo aqui, eu lhe digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Isso é outra coisa séria, porque nós falamos até bem, muito bem. E o Senhor nos dá um alerta muito sério sobre todos esses textos, porque falamos bem, mas o importante é vivermos esses textos, é buscarmos isso insistentemente. Senhor, ajuda-me, Senhor, ajuda-me. Sem o Senhor, não diz lá em João 15, Ele diz que sem mim nada podeis fazer? Eu creio nisso. Sem o Senhor eu não consigo. Mas pelo Senhor, por meio do Senhor, para o Senhor me fortalece para que eu possa viver essas coisas. O que acontece é que nós temos uma tendência muito grande de observar aquilo que podemos apalpar ou as coisas mais imediatas. Eu estava vendo um vídeo de uma pessoa fazendo algo lá meio que espiritual, e a pessoa tremia e fazia gestos. E eu até comentei com a Giana, o que faz com que várias pessoas procuram esse tipo de pessoa? Pelo visual. Ele vê aquelas coisas acontecendo, ele enxerga a espiritualidade naquilo.
Isso nos prende. E quando nós vivemos, dentro até do que o Roberto falou, que o mais importante aqui foi ver a transformação do Senhor na vida dele, mais do que os milagres, eu também creio assim, pela palavra. Ver a transformação de Deus na minha vida é mais importante do que eu ver os milagres acontecendo, porque eu sei do tamanho que é. Eu conheço isso aqui. Agora, alguns preferem levar o reino de Deus de qualquer maneira. A expressão muito popular, empurrando com a barriga. E isso é perigoso. Mas devemos pensar e meditar e tomar a forma segundo a palavra. Tomar a forma da palavra. O que Romanos 12 diz? Não vos conformeis com esse século, com esse mundo, não tomar a forma desse mundo, mas devemos tomar a forma do reino de Deus, da palavra do Senhor Jesus, tomar essa forma sobre nós. Eu posso até afirmar que as trevas vai querer rir da gente, vão colocar pessoas para nos questionar, para nos provar. Mas também posso dizer que essas provações, uma vez aprovada, vai nos fortalecer e nos amadurecer muito. Muito mesmo assim. Vai nos fazer crer mais no Senhor. Lembre-se que daqui para frente, ser cristão não vai ser um status, como houve numa época aí. Ser cristão vai ser motivo de ser perseguido e de ser chacotas. Vão fazer chacotas conosco. Vão nos provocar para nos tirar da nossa posição. E isso é muito sério. Falar que um jovem hoje, de 20 anos, 20 e poucos anos, ou até 30, é virgem, é motivo de chacota. Seja homem ou mulher. Se for homem, a chacota é maior ainda, sendo que esse homem se guardou por causa do Senhor. Irmãos, perseverem. Vamos ajudar uns aos outros a perseverar como um só corpo. Nós ceiamos hoje aqui. Vamos nos alimentar da palavra. Vamos nos alimentar do Espírito, porque nós temos vários casos entre nós hoje que choca a sociedade, que eles não admitem. Pessoas ficam rangendo os dentes, literalmente, porque a nossa vida choca e confronta o mundo diretamente, seja uma pessoa virgem, ou seja, uma pessoa que está separada e não contraiu um outro relacionamento por amor ao Senhor. Até mesmo no meio cristão, algumas pessoas são chocadas por isso. Mas a pessoa está fazendo isso, não é por causa da igreja, mas por causa de Cristo. Ela entendeu em Cristo isso. E é assim que nós devemos andar. Cristo é que governa a nossa vida. Quando nós olhamos para a vida da igreja, nós vemos falha. E se ficarmos com os nossos olhos olhando para a igreja quando falhar, nós vamos desabar. Mas nós temos que olhar para Cristo e a sua palavra. E quando alguém da igreja falhar, nós vamos ajudá-lo a se levantar novamente. Porque não seremos abalados, porque estamos construídos a nossa casa na rocha. Vamos parecer com Jesus. Amém? Vou ler mais um pouco aqui, eu ia parar aqui, mas tem mais uns 10 minutinhos, tá bom?
O 21, vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não matarás, e quem matar está sujeito a julgamento. Mas eu lhe digo que qualquer que se irá contra seu irmão está sujeito a julgamento. Também qualquer que disser a seu irmão raca, quer dizer tolo, será levado ao tribunal. E qualquer que disser louco, corre o risco de ir para o fogo do inferno. Forte, né? Portanto, se você estiver apresentando a sua oferta diante do altar e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe a sua oferta ali diante do altar. Vá primeiro reconciliar-se com seu irmão, depois volte e apresente a sua oferta. Entre em acordo depressa com seu adversário que pretende levá-lo ao tribunal. Faça isso enquanto ainda estiver com ele a caminho, pois, caso contrário, ele poderá entregá-lo ao juiz, o juiz ao guarda, e você poderá ser jogado na prisão. Eu lhe garanto que você não sairá de lá, enquanto não pagar o último centavo. Irmãos, o que o Senhor nos ensina aqui é que até antes das nossas atitudes externas, o que acontece no coração, Ele conhece. O que acontece no nosso interior, Ele conhece. E o Senhor sabe também que nós estamos sujeitos a esse tipo de erro. Mas Ele é misericordioso. E uma vez eu ouvi no meu coração assim, que o Senhor não errou em me chamar, não porque eu era bom, porque eu falei: Senhor, por que me chamou sendo que eu sou tão ruim assim? É porque a misericórdia dele é muito grande. É muito grande. Eu queria assim terminar aqui dizendo assim: deixa a palavra entrar no teu coração. Eu vou deixar também, vou pedir ao Senhor para entrar no meu coração, para que toda a minha conduta seja de acordo com a palavra, que nenhuma delas seja por minha conta, que nenhuma delas seja da independência de Deus, para que a minha vontade não sobressaia a palavra de Deus, para que eu não seja enganado, para que você não seja enganado, para que nós não sejamos enganados pelos nossos próprios pensamentos, pela nossa própria justiça, pelo nosso próprio entendimento, mas deixar a palavra nos conduzir. E quando estivermos em qualquer lugar, a luz que está em nós vai brilhar. O sal vai fazer toda a diferença. Amém? Eu espero em Deus que o Espírito Santo, eu quero orar aqui para que possa tocar vocês assim, como eu também quero ser tocado e tenho sido tocado por essa palavra. Em nome de Jesus.